A Deus que permitiu estar aqui essa noite. Também as lideranças da igreja, o pastor, a pastora, a irmã Cléis, a qual me fez o convite. O pastor Elber Fernandes, a pastora Lívia Araújo. Deus abençoe grandemente. E a toda a igreja que está aqui. Está comigo um amigo, o Wender, obreiro ali da Igreja Esperança, mesmo setor onde eu moro. E eu quero aqui justificar primeiramente também a ausência da minha esposa. Nós estamos passando por algumas consultas odontológicas, tanto o pregador que estava programado para estar ministrando aqui, porque minha data era, se não me engano, no mês 10, e teve que adiantar. Tanto ele como minha esposa e eu estamos passando aí por algumas consultas odontológicas. Hoje nós tivemos consultório e passamos lá a tarde toda fazendo alguns procedimentos. Então eu quero aqui justificar e quero trazer também um abraço do meu pastor. Eu congrego na igreja Arquidiocon Sul 2, na região ali de Aparecida de Goiânia, perto do Colégio Militar Narde Alves, mais ou menos isso. Eu trago da minha igreja um abraço do meu pastor Nação Nazário. Amém? A igreja recebe? Glória a Deus. Quem achou o texto, diga amém. Amém. Quem não achou, diga espere comigo. Provérbios 3, 13. Glória a Deus. Que diz assim: bem-aventurado o homem que acha a sabedoria e as pessoas que encontram o entendimento. Pois a sabedoria é muito mais proveitosa que a prata, e o lucro que ela proporciona é maior que o acúmulo de ouro fino, mais precioso que os rubis mais puros, e tudo que pode ambicionar. Não é comparável a ela. A passar da vida, na mão direita a sabedoria te garante a longevidade, na mão esquerda a riqueza e honra. Os caminhos da sabedoria são as veredas agradáveis, e todas as suas trilhas conduzem a paz. Verso de número 18. A sabedoria é a árvore que oferece a vida a quem abraça. Quem a ela se apega será muito feliz. Espírito Santo de Deus, Pai, muito obrigado pela sua tua palavra. Fala aos nossos corações. Não é aquilo que nós queremos ouvir, mas é aquilo que necessitamos ouvir. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu vou chamar o vosso assento. Tocando glória por vitória. Quero fazer uma pergunta. Se existe dois pentecostais aqui essa noite, eu sou o primeiro. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Irmãos, me preste um pouquinho da sua atenção. E durante a palavra, eu gostaria de fazer somente 3 pedidos. Se você até agora não tomou água, quieto só um minutinho, que agora eu estou terminando, você vai lá tomar. Da mesma forma, ainda o mangueiro, cesse um pouquinho e me empresta a sua mente para estar ministrando a palavra do Senhor. Amém? Você também, às vezes, tem aquela indecisão entre ouvir a palavra do Senhor ou mexer no celular. Escolha ouvir a palavra do Senhor. Amém? O texto ao qual nós acabamos de ler narra a história bastante conhecida, ou um dos salmos dos provérbios bastante conhecido pelas maiorias dos pregadores. O livro de Provérbios, capítulo de número 3, ele é escrito por Salomão. E a história de Provérbios não começa em Salomão, mas sim do seu pai, Davi. Quem não conhece a história de Davi? Um homem a qual o próprio livro, quando fala a história dele, ressalta que ele é o homem segundo o coração de Deus. E Salomão, que porventura é seu filho, junto com Batseba, que é mais conhecido como Betseba, pela maioria dos cristãos, mas o termo certo é Batseba. Ele é um filho a qual era o último da sua casa. Por herança, ele não poderia receber o reino do seu pai. O seu pai Davi governou durante 40 anos o seu povo. Durante 40 anos, Davi alicerçou o povo na presença de Deus. Uma das histórias mais pregadas, mais apregoadas pelos pregadores, é a transição da Arca da Aliança, onde Davi, quando foi assumir o reino, ele procura e vê que o reino está em falta de algo primordial para que o reino pudesse ser bem sucedido, pastor. E era a Arca da Aliança, que segundo a história, ali o profeta Eli, segundo seus filhos Ofni e Finéias, deixaram a arca cair na mão dos inimigos.
E a primeira coisa que Davi faz é trazer a arca de volta para casa, ou de volta para Jerusalém. Se você for ler comigo, lá em 2 Samuel, capítulo de número 6, fala sobre essa transição dessa arca. Davi colocou em primordial, em primícia, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Porque foi isso que vocacionou o ministério de Davi. Se você for ler a história de Davi, você vai poder observar comigo que na sua unção para ser rei, a presença de Deus apoderou-se de Davi. Então, para que ele pudesse governar e o seu reino ser bem sucedido, teria que ter a presença. Para você que não pegou ainda, eu vou repetir. Para que o reino de Davi pudesse ser bem sucedido, era inevitável estar a presença do Senhor naquele reinado, naquele império. E assim é nas nossas vidas. Para que nossa vida continue sendo bem sucedida, a presença do Senhor tem que estar lado a lado, de mão dada conosco. Por quê? Porque assim afastará as propostas do diabo, assim afastará a tentação, ou nós passaremos pela tentação com essa presença lado a lado conosco. Amém? Então o seu pai Davi, ele tem essa característica de levar a presença junto consigo. E segundo a história, Davi comete um dos erros mais fatais do seu ministério. Se você for ler lá o Salmo de número 51, fala, relatando o que Davi sentiu quando ele cometeu esse ato, que é o ato de adultério, quando ele manda ali o marido de Batseba, ir para a guerra e ele morrer para que acaso ele pudesse casar com a esposa do tal homem. E isso aconteceu, só que como é inevitável a consequência, Davi perde assim consigo 2 filhos, e dos filhos que ele tem, existe somente uma mulher, e a sua mulher é abusada pelo seu próprio irmão, devido ao erro que ele cometeu, devido ao fracasso até mesmo ministerial no decorrer da história dele. E aonde Davi se coloca à disposição do Espírito Santo, e como eu já tinha dito, ele coloca em prioridade dentro do seu reinado a presença do Espírito. E ele escreve os salmos mais bonitos entre as constelações dos salmos, que é o Salmo de número 51, onde ele pede com primícia, como primazia, que o Espírito não se esvaziasse dele. Por quê? Porque ele sabia que o seu reino só ia prosseguir se a presença estivesse junto com ele. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E Davi, ele tinha consigo esse consentimento de que a presença era essencial para o seu ministério. Então ele escreve o Salmo de número 51. E olha para cá, chegamos na pessoa de Salomão, que porventura é filho de Davi, com esse fruto do acaso, esse fruto do pecado. Deus ele ama Salomão, que é o segundo filho de Batseba. O primeiro filho morreu na consequência de pecado. Só para você ver que Deus ele não mede nós com a mesma medida que mede o outro, né? Ele ama o segundo filho, mas mata o primeiro filho. Glória a Deus por isso, que Deus ele é justo. E por herança, ali Salomão herda o reino do pai. Nós sabemos da história. Davi passa a profetizar, a proferir. Se você for ler 2 Crônicas, você vai entender aquilo que eu estou falando. Que ele passa a delegar o seu filho Salomão pai sobre o reino, porque Davi chegou num estado do seu ministério, onde ele queria construir o templo de Salomão, ou estar rico, às vezes por pouca dependência ao Senhor. É verdade. E olha cá, o homem que encontra isso da parte de Deus, é impossível, inevitável, que as prosperidades não o cercam. Você veio aqui no intuito de fazer uma campanha. Então guarde isso no seu coração. Se você continuar, começou essa campanha, temendo ao Senhor, termine ela temendo a sua palavra. Finalize ela temendo o que o profeta fala. Termine ela temendo o que o teu pastor fala. Porque o temor ao Senhor é o princípio. E olha cá, Salomão fala ainda mais. Pois a sabedoria é muito mais proveitosa
falando da sociedade, mais raros, vamos dizer, mais valiosos que nós temos. Em segundo lugar tem a prata. A prata é bastante utilizada por tecidos, como bijuterias, ou até mesmo tecidos para mulheres, homens usar. E o que acontece? Ele está fazendo a analogia da época. Na sua época também existia a prata, e era considerada também um bem valioso. Também existe o ouro, que em primeiro lugar, hoje se você encontra uma pepita de ouro, você pode se considerar um milionário do ano. Por quê? Porque o ouro é bastante valioso, desde a época antiga, desde a época dos nossos pais, como nas nossas épocas atuais. O ouro é bastante valioso. E olha cá, agora o homem está escrevendo dizendo que o temor do Senhor, o entendimento da sua palavra, é mais valioso do que esses materiais usados hoje em dia para enriquecer o nosso bolso. Glória a Deus. Vamos se aprofundar ainda mais no texto. Ele está querendo dizer: o que você carrega com você é mais valioso do que o mundo carrega com ele. Por quê? Porque o mundo pode carregar carro. Não, você não entendeu, eu vou repetir. O que você carrega com você é mais valioso do que o ímpio carrega com ele. Porque o ímpio carrega carro, o ímpio carrega ouro, o ímpio carrega prata. Você carrega aquilo que é mais precioso perante ao Senhor, que é a palavra dele. O ímpio, ele não tem muitas das vezes a alegria que você tem. Ele tem o carro que você não tem. Ele tem a casa muitas das vezes que você não tem. Mas ele não tem a alegria de tomar um café pela manhã e dizer: eu sou alegre porque o Senhor permitiu estar aqui. Eu sou alegre porque o Senhor me deu a sustentabilidade para conduzir a minha casa. E você ainda fica de boca fechada. E você ainda não tem motivo de agradecer hoje. Se você levantou hoje porque a graça te conduziu. Se você está aqui hoje porque a presença te conduziu. E como Davi, se você colocar isso em prioridade, no pedestal da sua vida, você sairá transformado dessa campanha. Você sairá resgatado dessa campanha. E eu já começo a profetizar: se existe o nosso meio, ministérios destruídos através dessa palavra, você sairá alicerçado, porque você aprendeu a colocar a presença no pedestal da sua vida. Obrigado, Espírito Santo. Salomão está querendo dizer: olha, o segredo da minha prosperidade nunca teve no ouro que eu tive, nunca teve na prata que eu possuísse, mas o segredo da minha prosperidade foi um dia, olha para cá, foi um dia que ele estava no seu quarto, ele orando para Deus, falando: Pai, eu quero algo que ninguém teve, eu quero sentir o que ninguém sentiu, eu quero falar o que ninguém falou. E a presença desceu. Eu não sei o que aconteceu, mas naquele cenário o próprio Deus desceu no quarto de Salomão e fala: agora, filho, pede o que tu queres que eu te darei. Não vai ser o homem, não vai ser a mulher, vai ser o próprio Deus se presenciando e falando: eu vou te dar. E olha cá, Salomão, naquela situação, ele poderia pedir tudo. A Bíblia ressalta que Deus colocou à disposição os próprios inimigos. Se tu pedirem que os teus inimigos sejam exterminados, eu exterminarei. Se tu pedirem todos os ouros que existem, eu te darei. Salomão se vira e fala: não, eu quero uma coisa só. Eu quero sabedoria. Olha para mim. Para que Deus possa se movimentar nos céus, alguém tem que se movimentar na terra. Por que, Bruno? Porque Salomão teve que orar da terra para Deus se movimentar nos céus e descer em terra e falar: Salomão, tu me temeu, agora eu te proporciono. Salomão pedindo. Isso acontece em várias histórias. O primeiro movimento que deve acontecer é nos céus. Mas para que os céus possam se movimentar, a terra tem que clamar. Sabe aquele hino, a terra clama? Pois essa terra clamar, Deus ainda move os céus, desce na igreja. Se a terra clamar, Deus ainda move os céus, mexe na geração. Se a terra clama, Deus ainda faz os mesmos prodígios de milagre que ele fazia antigamente. Mas a terra tem que clamar. Os nossos pais
Salomão traz isso para nós. Você tem aquilo que muitos não têm. Você possui aquilo que muitos não possuem. Aleluia. O lucro ele te proporciona algo terreno, mas a sabedoria, o temor a Deus te proporciona algo celeste. Mas eu não sei o que está acontecendo. Se você olhar pela ótica humana, não precisa nem abrir os olhos espirituais ainda. Olhar para o cenário da igreja hoje em dia, o povo está sendo tão materialista que está perdendo o temor em Deus. O ser humano está sendo tão materialista, é tudo consumismo, o consumismo está dominando. Eu quero mais, a igreja hoje em dia, não aqui, mas lá fora, está vendo negócio. Os pastores empresários, as ovelhas estão virando a empresa desse tal empresário, aonde quer consumir muito, mas esquece que o maior tesouro que nós temos é aquilo que Jesus virou por 70, depois das suas missões, eles alegram, os 70 discípulos alegram, e fala para ele, nós falamos do teu amor, homens e mulheres foram curados, o demônio bateu retirada, Jesus virando para ele e fala, não se alegrai por isso, mas se alegrai porque o vosso nome está escrito no livro da vida, Jesus dizendo, aquilo que o mundo não tem, eu entreguei a vocês, aquilo que o mundo não tinha, eu dei para vocês. Salomão tem ciência disso como um homem sábio. E ele trata disso como primazia. Eu irei depositar todo o meu temor em Deus. Verso de número 16. Ao passar da vida, na mão direita a sabedoria te garante longevidade. Na mão esquerda, riqueza e honra. Olha cá. Nem todo rico é próspero. Prosperidade não vem de riqueza. Se engana você que prosperidade vem de riqueza. Mas todo próspero é rico. Olha cá. Salomão teve o reino mais próspero que já existiu. Como seu pai, ele reinou 40 anos. E se você buscar dentro da teologia, você vai encontrar que o reino de Salomão é considerado um dos reinos mais prósperos. E olha cá, a prosperidade se tanto que Salomão foi encarregado de construir o templo do Senhor, mas conhecido hoje em dia como o templo de Salomão. Demorou 7 anos para a construção desse templo. Sabe quantos anos demorou para a construção do palácio de Salomão? Apenas 14 anos, 7 anos a mais do que o templo do Senhor. Olha o tanto que o reino desse homem era tão próspero. E ele escreve dizendo que se você for inteligente, sábio, as mãos do Senhor se movimentará e você terá prosperidade na sua idade, ainda sendo velho. Olha cá. Ao passar da vida, o relógio da vida gira constantemente. Na mão direita te garantirá longevidade. Na mão esquerda, riqueza e honra. Sabe por que muitos jovens no nosso meio estão morrendo? Sabe por que muitos jovens no nosso meio estão morrendo? Porque pararam de temer. Verdade. Hoje o povo teme mais o homem do que o próprio Deus. Verdade. O patrão tem mais autoridade do que o próprio Deus. E olha cá, certa feita Jesus, perante um homem trabalhador, estava abastado das suas finanças. Jesus olha para ele e fala assim: miserável, se hoje eu pedir a tua alma, o que você irá fazer? Pode ser um dia,
por mais ansioso que você esteja, acrescentar 1 minuto do seu amor. Glória a Deus. Pode ser que você acrescentará somente um dia, por mais ansioso que você esteja. Nós estamos ansiosos demais. Estamos se inflamando com essa ansiedade que está impactando os nossos jovens. Salomão está ensinando até mesmo para os jovens. Porque o livro de Provérbios é titulado como o livro do conselhos, até o jovem, até na sua fase infantil, até sua fase da velhice. Ele ensina que os jovens, o único caminho que ele pode trilhar é o temor à palavra de Deus. E olha cá, está se inflamando em nosso meio depressões, doenças psicopsomáticas, porque nós temos parado de temer. Glória a Deus. Aleluia. Aí a longevidade de vida faz isso aqui, ó, se fecha. Eita, Jesus. Já vou finalizar. Você já percebeu que no livro de Provérbios ele trata da sabedoria como uma pessoa? Você observou que nos versículos que eu li, ele coloca a sabedoria como uma pessoa e dá característica para essa pessoa. Ele coloca no sexo feminino. Glória a Deus. E olha cá, ele é tão inteligente que ele faz essa analogia. Quem se abraça com ela tem longevidade de vida, tem riquezas na sua vida. E agora preste atenção comigo, já sou casado. Mas para os jovens que estão no nosso meio, estão solteiros. Quem quer casar com pessoas que sua forma características são feias? Ninguém. Ninguém quer casar com o pior. Glória a Deus. Nós queremos o melhor. Nós queremos o mais precioso. E quando se trata do entendimento da sabedoria, às vezes nós somos tolos e casamos com qualquer sabedoria. Aleluia. Qualquer filosofia. Paulo, certa feita, pregando para os bereanos abriram-se os seus livros e acompanhando Paulo. Porque enquanto Paulo pregava, eles estavam ali tendo raciocínio se aquilo era realmente verdade. No nosso meio está faltando crentes bereanos. Que quando nós estamos, pregadores estão pregando, eles estão meditando. Isso é verdade, isso não é. Por quê? Porque temer o Senhor é não aceitar qualquer coisa. É verdade, Senhor. A igreja é maior responsável pelas características dos pregadores que sobem na tribuna. Pregadores que Paulo fala que é amante de si mesmo, que entrega os seus ouvidos para comissões, discernindo entre a igreja e os irmãos. Aleluia. E olha cá. O temor ao Senhor te dá discernimento, Pai. Para finalizar, certa feita eu com os meus 12 anos, eu estando na minha escola, Antônio Félix da Silva, na região ali do Terminal Bandeiras, eu era conhecido na escola como pastor. E lá na escola existia um grande professor cientista, muito rico. Ele dava aula tanto na escola como em algumas clínicas. Porque ele era muito inteligente, a anatomia humana, ele sabia tudo. Ele já leu mais de 3.000 livros. E todas as vezes que esse professor chegava na sala de aula, todos os crentes desapareciam. Causava aquele efeito que você vê aí no filme de Hollywood. Fumaça, virava fumaça. Ninguém se posicionava. E olha, cara, e eu devido à minha forma de pastor, dentro das escolas, porque todas as escolas que eu entrava, eu fazia trabalhos evangelísticos. Se você for entrar dentro do Antônio Félix, tinha trabalhos evangelísticos. Hoje não é a mesma classe, mas se você for pegar a classe, no mesmo ano que eu estudava, eles me conheciam por esse apelido. Se você for hoje na região ali,
no residencial Itaipu, na escola chamada Maria de Fátima, da mesma feita. Haja vista que certo dia nós vimos um culto, muitos foram batizados ao ponto de o povo parar de jogar bola na quadra para ouvir o culto onde estava sendo realizado na praça daquela escola. E o que acontece? Aquele professor muito inteligente, certo dia eu fiz uma pergunta para ele: e se tirasse tudo? Se tirasse a sua casa, se tirasse o teu carro, se tirasse tudo, o que você faria? Ele virou para mim e falou assim, só para você ver o tanto que as trevas tem convicção do que ela está fazendo. Ele virou para mim e falou assim: eu reconquistaria tudo em apenas um ano, pelo conhecimento que eu tenho. Eu faço essa pergunta para você: se tirasse tudo, se tirasse a tua casa, e se você dependesse somente da Bíblia, e se a Bíblia fosse extinta no seu meio, na sua sociedade, você reconstituiria tudo aquilo que você perdeu? Somente com a sua mente, somente com o seu entendimento, somente com o seu temor? Porque nessa pergunta, Bruno, a pergunta é retórica, fica com você. Porque chegará um dia de treva. E olha cá, eu não quero estar aqui quando esse dia chegar. Mas para os crentes que não guardam essa palavra, eu não tenho ao Senhor, sinto muito te dizer. Mas chegará dias onde você procurará a palavra para ler e ela jamais não existirá. Chegará dias onde o temor ao Senhor estará extinto. Por que, Bruno? Porque a igreja que temia na terra não está mais na terra, mas está no céu. Se coloca de pé. A igreja que adorava na terra não adora mais na terra, adora no céu. E olha para mim, se hoje você não tira 5, 10, 15, 20, 1 hora, 2 horas, 3 horas para orar, para ler a Bíblia, sinto muito te dizer, mas você está sendo tão hipócrita, porque você quer passar a eternidade com Deus que você não conhece, que você não tem. Aonde a prioridade não é mais a sua palavra, aonde a prioridade não é mais o seu consentimento. Quantas pessoas hoje colocam a dependência em Deus? Antigamente, lembro, saía para o ciclo de oração, eu vou porque Deus irá me guiar, eu irei porque Deus irá na minha frente, porque a dependência era uma coisa tão linda que Deus fazia ao favor da igreja. E eu creio que nessa noite você acolheu essa palavra. Se você ainda não temia o Senhor, passa a temer. Você que não tinha um momento de devoção a Ele, abra a Bíblia. A tua Bíblia não é um objeto, um tecido simbólico que tem que ficar na estante. Não é algo que você tem que enfeitar a sua casa, abrindo no Salmos 23. Se você não lê-la, se você não abri-la, se você não meditar nela, é impossível a mudança vir na sua vida. É somente a dependência que gera transformação. E eu prego muito sobre avivamento, e eu falo nas igrejas aí afora que o avivamento vem pelo arrependimento, e o arrependimento vem pelo pregar a palavra do Senhor. Então, meu amado e minha amada, meu lindo e minha linda, chega na sua casa, tema Ele, não seja aqueles crentes que não leem, por mim tudo bem, eu vou na igreja de qualquer jeito. Não, você é crente herdeiro de uma promessa, e o diabo dia por dia vem tentando tomar aquilo que você tem, que é o temor ao Senhor, que é a agilidade de abrir a sua Bíblia e dizer: eu tenho essa palavra. Feche seus olhos. Amém, Jesus. Espírito Santo, a tua palavra foi pregada. Jesus, a tua palavra diz que a tua palavra não sai e nem volta vazia. Eu creio que nessa noite essa palavra achou corações contrito e aquebrantado.
Certa feita, o salmista Davi, escrevendo no Salmo de número 51, verso de número 17, diz: Pai, que o sacrifício que o Senhor é incapaz de recusar é o coração contrito e aquebrantado. Espírito Santo, essa noite tem uma mulher aqui, tem um homem aqui, com esse coração contrito e aquebrantado. Ensina a temer o Senhor, ensina a dar a Ti a verdadeira adoração. Que quando Ele chegar na sua casa, que quando ela chegar na sua casa, o diabo venha bater em retirada. Espírito Santo, se na casa dela, se na casa dele tem alguém enfermo, Pai, somente a presença dele, a presença dela, depois desse culto, impactará esse ambiente. Espírito Santo, se na sua casa tem alguém depressivo, somente a presença dele, carregada com a unção do teu Espírito, com temor à tua palavra, irá, Jesus, impactar e exalar aquele ambiente. E se porventura, papai, existir trabalhos das trevas, nas regiões celestial, tentando impedir ele e ela agora, Pai, em nome do teu Filho amado, papai, eu repreendo, Jesus. E se porventura, Pai, em nosso meio existem mulheres com enfermidade maligna, Pai, em nome do teu Filho amado, eu repreendo, pelo poder da tua palavra. Se no nosso meio existe alguém, papai, sofrendo, papai, de alguma enfermidade psicosomática que o inimigo implantou na sua mente através do seu intelecto, em nome do Senhor Jesus, eu repreendo agora, Satanás dos infernos, aonde tu amor se lava, eu repreendo no nome e poder eficaz da palavra do Senhor. E se no nosso meio, através dessas fotos que estão nesse altar, através dessas chaves que estão nesse altar, o diabo planejou, o Espírito Santo de Deus, alguma, papai, empecilho para matar, Jesus, para roubar e para destruir alguma dessa vida, eu repreendo, papai, em nome do Senhor Jesus, porque, Jesus, a tua palavra foi pregada, e algum pregador, Jesus, ao ministrar a tua palavra, ele falou, Jesus, que a tua palavra é a única que tem poder de derramar, papai, e alastrar labareda de fogo, e essa labareda percorra, papai, da vida do teu servo até as suas casas, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Deus vai